Então, muito bom dia. Vamos lá começar a semana num tom mais otimista. O que é que eu tenho para si hoje? Período antes da ordem do dia. Primeiro ponto, dar uma nota de referência do almoço de apoio a José Sócrates. Eu quero... Bom, há sempre gente para tudo, não é? Mas eu gostava de chamar a sua atenção para uma coisa. Vá lá ver as notícias, que é para perceber alguma fauna que lá esteve presente, ok? E quando eu digo fauna, não é no sentido pejorativo, mas vá lá ver. E não digo das pessoas anónimas, digo das pessoas colunáveis, inclusive a gente que esteve com ele no governo. Vá lá ver. Segundo ponto do período antes da ordem do dia. Eu não estive em Lisboa, mas no sábado diz que houve para aí uma manif de professores que meteu muitos autocarros, vieram do país todo e não sei o quê. O governo vai ter um problema. Aquilo que se passou no sábado foi uma espécie de demonstração daquilo que a correia de transmissão da CGTP, do PCP consegue fazer, com Mários Nogueiras metidos ali à mistura. Portanto, o que está ali em causa, como já várias coisas, mas principalmente uma questão que é a progressão nas carreiras e a contagem de tempo de serviço. E, portanto, isto é um problema que não se vai poder ignorar e, portanto, o Governo vai levar com ele nos próximos meses, particularmente quando surgir ou quando nos aproximarmos do momento de discutir o orçamento do próximo ano. Aguardemos. Bom, de agenda, o que é que há hoje? Olha, para você perceber como nós somos um país sem vergonha. E isto, repare, acontece numa altura em que todos os holofotes estão colocados em cima da classe política. Então veja esta, está no público de hoje. A Câmara de Castelo Branco, da Beira Baixa, contratou empresas da família do Presidente da Câmara. E o Presidente da Câmara, quando confrontado com isso, respondeu assim, e preciso verbo, está no público. Não me percebi. Foi um lapso. Ou seja, isto é a resposta de um Presidente da Câmara quando confrontado com um negócio que foi celebrado com a empresa representada pelo pai dele. Está a ver? Ouviu bem o que eu disse há bocadinho? Isto acontece numa altura em que a classe política está sob sindicância permanente, em que as pessoas estão atentas, em que existem redes sociais, em que é muito fácil alguém descobrir isto. Antigamente era preciso ir para um jornal, denunciar e não sei quantos. Agora, repare, isto está à distância de um SMS ou de um post no Facebook ou o que seja o que for. Isto é para as pessoas, é para duas coisas. Em primeiro lugar, para lhes explicar que a falta de vergonha atinge níveis inauditos. Tudo a bem do dinheiro. O segundo ponto é para aquelas pessoas que normalmente vêm para aqui criticar redes sociais e não sei quê, que serve para isto, que serve para aquilo. Olhe, as redes sociais servem para estas coisas. É que quem neste momento está em qualquer parte do país e detecta um problema destes ou outro qualquer, não necessita sequer de ir colocar um jornal ou uma televisão ou o Diabo 4. Fala diretamente com as pessoas. É só fazer um post para divulgar coisas destas. Bom, segundo ponto da conversa de hoje, eu passei o fim de semana novamente a ouvir um churrilho de perguntas sobre a história das obrigações da SAD dos clubes. E outra vez, e apesar do vídeo de sexta-feira, e já ter falado nisto, estive num evento onde um conjunto apreciável de pessoas me veio colocar a mesma questão sobre se deve investir, não deve investir. E, sobretudo, confrontado com um aspecto específico. A emissão de obrigações do Sporting, a nova. Como vocês sabem, ontem, na Assembleia Geral, o Sporting decidiu não pagar aquilo que já tinha que pagar agora em maio, não é? Para adiar para novembro. E, em cima disso, ir buscar mais 30 milhões de euros. Bom, eu já disse aqui na sexta-feira o que tinha a dizer sobre o assunto. E não vou dizer às pessoas, olha, não compro. Eu não faço isso. O que eu lhe vou dizer é, repare como não é só com o assado do Sporting, é com outros clubes. Repare como ao longo dos anos
as emissões obrigacionistas ou se vão sendo cada vez maiores, ou então são no mesmo valor de emissões anteriores. O que é que isto quer dizer? Que não está a resolver o problema do passivo. Está a ver? Quando você pede dinheiro emprestado, depois tem de o pagar. Ora, você tem de o pagar com aquilo que é a geração de meios que a sua empresa vai fazendo para cobrir aquilo. O problema é que isto não está a acontecer. O que sucede, com uma outra exceção, é que se vai fazer novos empréstimos para pagar os anteriores. Ora, isto é uma bola de neve com o tempo. Está a ver? Bom, acresce que este exemplo agora que foi chegar a um ponto em que não há dinheiro para pagar o que se pediu emprestado é um problema. Embora as pessoas, nomeadamente ligadas ao clube, e os fanáticos, os doentes, depois venham para aqui insultar, a dizer que não é um problema. É um problema. Até há gente que depois não sabe o que é default. Está a ver? E vem para aqui dizer disparates. Portanto, a minha obrigação é alertar para isso. Já agora, outro exemplo que eu dei às pessoas com quem falei este fim de semana, que me pediram pessoalmente a opinião sobre isto. E não foi só sobre o Sporting. Foi sobre outras SADs. Que é, olhe para as taxas de juro e compare-as com aquilo que são os instrumentos financeiros disponíveis no mercado neste momento. Ou então com aquilo que são a remuneração de alguns produtos que bancos, seguradoras e por isso, por aí fora, vêm oferecendo. Eu sei que no caso das empresas normalmente paga-se um prémio, mas repare, é um valor muito elevado. E há uma coisa que nós aprendemos nisto desde muito cedo, é quando há uma divergência muito grande entre taxas de remuneração, é para duvidar. E este simples facto de ter chegado a uma situação em que não há dinheiro para pagar uma obrigação anterior, só isto devia fazer retinir uma campainha na cabeça das pessoas. Portanto, eu não lhes vou dizer não compre. Até porque há sempre fanáticos, doentes que fazem estas coisas. Agora, do ponto de vista de rentabilidade e de seriedade e racionalidade do investimento, eu estou a dizer às pessoas para usarem a cabeça. E para ter cuidado. Bom, seguindo para mim. Ainda na história do Sporting. Como você viu, já agora, eu esqueci-me de dizer isto no início, parabéns ao Aves, ganhou bem a Taça de Portugal, quem marca mais golos ganha e pronto, merece os nossos parabéns. Mas como você viu ontem, isto vai sendo uma sucessão de acontecimentos, não é? Cada um pior que o outro. Bom, os astros às vezes alinham-se no bom sentido, mas há alturas em que se alinham todos no mau sentido. E o que é que nós vimos na última semana? Como explicou ontem o Jorge Jesus, foi um filme de terror. E, portanto, eu vou deixar o filme de terror para pegar em tudo o que sucedeu a partir daí. Do ponto de vista de resposta, do ponto de vista de contra-resposta, do ponto de vista de análise e explicação dos acontecimentos. Só para lhe dizer uma coisa. Se houver 3 ou 4 factos que se conjuguem esta semana, decisões dos jogadores, eventualmente afastamento de algumas marcas, isto é um sarilho na vida de um clube e de uma SAD. E era importante que todos nós percebêssemos isto. Este negócio do futebol, que é uma coisa que dá milhões de euros, é uma coisa que funciona em função de certos pressupostos. E há 1 ou 2 pressupostos que convém ter noção aqui e levar a sério, que é a credibilidade, que é a seriedade e, sobretudo, evitar acontecimentos que possam contaminar marcas que estão relacionadas com o fenómeno de desporto. Nós já vimos isto no Mundial anterior, em que houve marcas que começaram a dizer à FIFA que se houvesse mais escândalos à la Sepp Blatter, saíam do Mundial. Bom, nós estamos a falar uma escala interna, mas isso mantém-se, e isso existe, e isso acontece. Bom, para não falar de um prejuízo que pode ser monumental com rescisões de jogadores. Ora, tudo isto é bom que quem vive no universo do Sporting, ligado diretamente ao clube e fora dele, porque os sócios é que fazem as instituições, nunca se esqueça disto. É bom que as pessoas pensem no assunto. Porque se algumas destas coisas sucederem, aquela história a insolvência, de ficar próximo ou cair em insolvência, é uma realidade que se torna mais possível. E, portanto, é bom pensar nisto antes, porque depois com a catadupa de acontecimentos, se calhar já não se consegue voltar atrás. Bom, seguindo para mim, era para ser um dos assuntos mais importantes de hoje, mas eu deixei para aqui porque havia esta urgência em outras matérias. Bom, o Governo, na semana passada,
depois de ter ouvido uma coisa chamada Movimento pelo Interior, que é uma coisa muito honrada, mete pessoas de vários quadrantes políticos e tal, até teve uns propostas interessantes. Algumas são disparates, eu já falei aqui na semana passada, nomeadamente a história das pensões. Mas pronto, até tem lá propostas interessantes. Mas o que é que o Governo fez? Foi pegar num dos aspectos que foi lá referido, que é a discriminação por impostos, para tentar fazer um brilharete. E você ouviu na semana passada, salvo ver, na quinta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro ter uma coisa, que é: nós vamos conceder a quem investir no interior uma benesse fiscal que, olha, o IRC até pode chegar a 0. E você diz: uau, olha a solução para o interior. Segura aí os cavalinhos. Vou-lhe fazer uma pergunta. Há quantas décadas é que você ouve falar nestes problemas do interior? Bom, segunda pergunta. Você lembra-se, nos anos 90, quando não havia autoestradas para desbravar o interior? E as pessoas diziam: já viu, isto, o problema do interior da desertificação é o facto de não ter acessos. Ou então dos acessos serem maus. Já viu quantas horas se leva de Vila Real ao Porto? Já viu quantas horas se leva da Guarda a Lisboa? Como você sabe, olha, eu fiz Lisboa, Vila Real em pouco mais de 3 horas este fim de semana. Ida e volta. Ir-me e volta. Um pouco mais. Que é para não me dizer que andei certificado, que não andei. Repara uma coisa. Eu lembro de ir do Porto a Vila Real 5 horas. Há uns anos. Bom, portanto, o problema da acessibilidade está resolvido. Diga uma coisa. A desertificação parou. Acelerou. Alguém se esqueceu que as autoestradas, assim como levam gente, também tiram gente. Está a ver? Portanto, o problema não era a acessibilidade. Está a ver? Agora diz, o problema é o IRC. Não é. Não é. Percebe? Isto do IRC anda a ser falado há não sei quantos anos. E, portanto, as pessoas têm de perceber que o problema do interior é diferente. É um conjunto de situações que tem que ser criado para fixar empresas e fixar pessoas. Eu já sei que houve aí alguém que foi comentar o meu artigo de hoje do Jornal de Negócios com uma história destas. O que é que nasce primeiro? São as empresas ou os trabalhadores? Eu hei de voltar a isso amanhã, que é para lhe explicar o que é que está a ser feito nos Estados Unidos com um problema parecido. Mas voltemos a isto. O problema é o IRC? Não. Não é o IRC. E já agora eu vou-lhe fazer outra pergunta. Este governo, que na quinta-feira anunciou que o IRC no interior pode cair para 0, em alguns casos, mas mesmo não seja 0, seja 5, seja 7 ou 10%. Vamos fazer o raciocínio. É este governo que aumentou a derrama este ano. Está a ver? Porquê? Porque não tem dinheiro. Porque anda a gastar dinheiro noutras coisas e precisa de financiar isto. E, portanto, subiu o imposto sobre as empresas, que neste momento está outra vez no topo do ranking da fiscalidade das empresas na Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Governo agora está a dizer que vai perder receita no interior? Ou seja, está a aumentar a derrama aqui, deste lado, e do outro lado está a dizer que vai dar benesse fiscal? Está. Mas, diga-me uma coisa, se você estivesse num lugar de Governo, o que é que ficava a pensar? Bem, deixa-me lá, mas está aqui a prometer umas coisas, mas de facto não vai acontecer nada e eu não vou perder receita aqui. O que lhe estão a dizer assim é: eu estou a aumentar a derrama em 2 pontos percentuais, mas do outro lado está a prometer baixa de impostos para empresas do interior. Olha, sabe o que é que a mim me cheira? É que esta promessa, o Governo sabe muito bem que não vai haver uma tonelada de gente a investir no interior e, portanto, a beneficiar dessa baixa de IRC para os 0%, está a ver? Porque senão afetava as contas públicas. Já agora um pormenor. Sabe quanto é que o Governo foi buscar de IRC no ano passado? 2017. 5,7 mil milhões de euros. Sabe quanto é que isto representou da receita total? 13,5%. Diga-me uma coisa, você não acha que é um valor relevante para as contas públicas? Não acha? Ainda para mais de 2016 para 2017 aumentou 10%. Ou seja, não pode haver perda de receita fiscal absoluta, grande, ali. Portanto, isto é uma promessa que não faz sentido nenhum. Não vai acontecer. E se nós quisermos pensar em resolver os problemas do interior, é com um conjunto de situações. E sabe quais é o conjunto das situações? Olhe para Covilhã, olhe para Vila Real, Trás-os-Montes, olhe para Braga, olhe para Aveiro. Sabe o que é que aconteceu lá? Há umas décadas instalaram-se universidades, polos de universidades e até politécnicos. E foi à volta dessas instituições que começou-se a criar valor mental, ideias. E esse valor
know-how que vai gerar criação de postos de trabalho, de empresas, fixar gente. São polos de desenvolvimento. Isto são apenas alguns exemplos. Mas é preciso um conjunto de situações, e havemos de falar sobre isso amanhã, porque eu vou deixar isso para outro dia, porque não temos tempo hoje já, para te explicar que isto é um cluster de soluções e de pressupostos que é preciso para levar empresas para lá e pessoas para lá, porque senão isto tudo cai em saco roto. Não serve de nada. Você vai ver que daqui a uns anos esta promessa do IRC não serve para nada e você vai ver novos políticos daqui a uns anos a dizer a mesmíssima coisa e você a ser comido. Está a ver? Porque isto é um país de pategos. Nós somos um conjunto de pategos que acreditam em tudo e mais alguma coisa. Isto não é assim que se faz. E mais, isto não se faz em 2 ou 3 anos. Isto leva décadas. Vá ver o desenvolvimento daqueles polos universitários que eu lhe falei e veja as décadas que isto já levou a fazer. Resolveu o problema todo? Não. Também nunca vamos resolver o problema todo. Mas é por aqui que tem que ir. Mas sobre isso, vamos falar com mais detalhe para amanhã. Vamos deixar o assunto para amanhã. Olha, muito obrigado por estar desse lado. Eu hoje ainda devo voltar com uma história sobre automóveis. Em todo caso, gostava de lhe pedir para colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Obrigado e até logo.